Olá, eu sou a Eleni, nós estamos começando o nosso Café Plural. A nossa convidada de hoje é a doutora Beatriz Schwartz, advogada da área trabalhista do Gaio Fato e Galvão, e ela vai falar com a gente sobre os desafios na denúncia e combate ao assédio nas empresas. De acordo com dados de 2023 do CNJ, a Justiça do Trabalho recebe cerca de 6 mil ações por mês relacionadas a assédio moral e cerca de 400 ações por mês relacionadas a assédio sexual. Embora já sejam números altos, sabemos que em ambos os casos o volume de ocorrências em que trabalhadoras e trabalhadores são vítimas é maior, já que muitas pessoas têm receio ou não sabem como denunciar as práticas abusivas que sofrem no ambiente de trabalho. É sobre isso que nós vamos falar hoje, o que é assédio e qual é o papel das empresas para minimizar os desafios na denúncia e no combate aos crimes. Seja bem-vinda, doutora Beatriz. Olá a todos, boa tarde, gente, boa tarde, Eleni. Sejam todos bem-vindos a mais um Café Plural aqui do Gaio Fato e Galvão. Hoje nós teremos uma tarde de aprendizado e debate de um tema muito importante, como a Eleni mencionou, que é o combate do assédio nas empresas, né? O assédio aqui ele vai ser tratado tanto no sentido do assédio moral quanto do assédio sexual. O nosso objetivo principal aqui hoje, gente, é identificar os assédios, as formas em que ele se dá e às vezes, identificar como, de fato, um assédio acontece ali no dia a dia de trabalho de cada um de nós. Assim também como as formas de combatê-lo, claro, pois além de ser um tema de uma série de tabus e complexidade, é um tema de difícil trato, é um pouco delicado falarmos sobre isso. Então, vamos iniciar aqui, né? Bom, inicialmente, a gente precisa fazer essa distinção, né, entre o assédio moral e o assédio sexual, como eu comentei. Quando a gente menciona inicialmente sobre assédio, a primeira coisa que nos vem na cabeça é um assédio sexual. Mas, na verdade, ele pode se dar também de uma série de formas moralmente falando. Como é o caso do assédio moral no sentido genérico, né? Que são os atos contínuos e reiterados de condutas abusivas que, independente da intenção, atenta contra a dignidade humana e a integridade humana, né? Ele pode se dar ali de diversas formas, como uma vigilância excessiva, uma imposição de metas inalcançáveis, humilhar, constranger, isolar alguém, aplicação de advertências sem justos motivos, ser indiferente, desconsiderar os problemas de saúde da vítima, principalmente de saúde mental, que hoje é um tema muito corriqueiro na sociedade, mas que as pessoas insistem em desdenhar, né? E também existe a forma do assédio sexual, como eu mencionei, que seria uma série de condutas ali de conotação sexual, com o intuito de obter vantagens e favores sexuais e constranger alguém, né? E aí ele se dá de uma forma verbal, física, com palavras, gestos, contatos físicos indesejados, aquelas piadas e brincadeiras de conotação sexual totalmente desnecessárias no ambiente de trabalho, né? Todas essas são formas de assédio praticado com o intuito único e exclusivo de provocar sofrimento, desmoralização, desmotivação, sendo que é uma situação de caráter repetitivo, ali é direcionado justamente com uma intenção de ferir alguém, e não é ferir alguém de forma física, mas sim de uma esfera moral e psicológica, e gerando também prejuízos à saúde profissional daquele colaborador, né? E há algumas circunstâncias ainda em que o assediador sequer percebe que está cometendo algum tipo de assédio, pois entende que aquela forma que ele age é uma forma comum e corriqueira do dia a dia, né? Tem pessoas que, inclusive, mencionam, né, que a gente não pode dar aquilo que a gente não recebeu. Então, muitas vezes, os gestores, eles tratam seus subordinados, seus colaboradores ali, sua equipe, de uma forma como ele estava acostumado a ser tratado no seu antigo ambiente de trabalho, que é de uma forma abusiva, mas que ele não consegue identificar que é abusivo, como, por exemplo, a cobrança de metas. Ele acaba pensando que ele só está fazendo o trabalho dele, quando, na verdade, ele está ali praticando um assédio moral que é repelido pela Justiça do Trabalho, né? Vamos dar continuidade aqui. Imaginemos que um profissional que esteja sofrendo um assédio por parte de um superior hierárquico, por exemplo, que é o assédio vertical, né? Que a gente fala que ele vem de uma supervisão hierárquica para com um subordinado. Por mais que aquela pessoa sofra com aquele tipo de comportamento e queira cessá-la a todo custo, acaba não denunciando essa situação por medo de represálias.
Nesses casos, o medo impede com que a pessoa procure seus direitos, né? Existe um medo de uma retaliação muito grande e muitas vezes voltado não apenas à sua imagem perante os colegas, mas sim um medo de uma represália trabalhista, com viés trabalhista, né? Porque por muitas vezes, como eu mencionei, como o assédio é vertical, ele vem de cima para baixo, de um supervisor hierárquico, muitas vezes para baixo, o medo acaba atingindo o íntimo daquela pessoa, né, que passa a suportar uma dor psíquica muito grande e não consegue cessar aquele tipo de situação porque existem diversas outras circunstâncias ali em jogo, como é o caso, por exemplo, do medo da perda do emprego, perder sua única fonte de renda, que muitas vezes é também a fonte de renda de sua família, o medo de um julgamento alheio, onde existe uma certa descredibilidade também da vítima, que é colocado em jogo a todo tempo. E também, assim, como o medo de ser isolada socialmente, né? Ser mal visto pelos gestores, pela empresa e pela sociedade em si. E aí que a gente entra numa grande questão, né? Se nós temos um profissional que está sofrendo assédio e isso é denunciado, as pessoas deveriam acolhê-lo e não julgá-lo, certo? Então, por que uma mulher que, quando faz uma denúncia de algum assédio sexual, por exemplo, ela é tão descredibilizada se quem sofreu o assédio foi ela? Bom, nesse caso, envolve-se também uma questão muito peculiar acerca da culpabilização da vítima, né? E o julgamento moral que as denunciantes sofrem, que é realizado de uma forma constante. Isso que muitas delas optam por não denunciar. Como, por exemplo, quando uma mulher leva a conhecimento notório de que ela foi assediada, ainda de uma forma sexual, pairam diversas questões sobre ela, como é o caso do ela provocou. Ele não assediou, ele jamais faria isso. Foi apenas uma brincadeira, isso não é assédio. Ela está acabando com a carreira dele. Mas que roupa que ela estava usando quando isso aconteceu? Será, gente? Será mesmo que um abraço, uma brincadeira, não é um assédio? Será que a roupa que a vítima estava usando, de fato, faz tanta diferença, sim, para essa questão? Será que a culpa dela ter sofrido isso é mesmo dela? Veja que são tantos temas de diversos estigmas sociais que a credibilidade da vítima, que é a denunciante, é sempre colocada em mesa para discussão. Quando, na verdade, o que deveria ser colocado em discussão é o comportamento do assediador, e não da vítima. Mas a sociedade tem esse estigma de inverter essa situação. E nesses casos, ela acaba ficando com uma série de dúvidas sobre se o que ela sofreu de fato foi um assédio ou não. E ela acaba se questionando e alterando muitas vezes o seu comportamento, quando na verdade ela não deveria fazer isso. E sim, quem deveria fazer era o próprio assediador. Ela mesma se pergunta: mas eu provoquei. Ele é uma ótima pessoa. Ele tem esposa e filhos, jamais me assediaria. Eu estava com decote, ele não pôde resistir. Eu estou ficando neurótica e paranoica com esse assunto. Acontece muito, gente, na sociedade. E aí nós entramos numa questão da falta de confiança das pessoas em realizar a denúncia sobre o assédio, seja ele sexual ou moral, né? Além de ter todo um estigma voltado ao medo de retaliação, como nós conversamos agora há pouco, por diversas vezes ocorre essa falta de confiança na vítima, porque em diversas situações o assédio praticado de forma vertical ele vem de um superior hierárquico, então a quem ela vai confiar essa denúncia, né? Vindo de um gestor hierárquico, nesse caso, como que ela poderia confiar em denunciar para o RH, né? Denunciar para um departamento de compliance, por exemplo? Como ela teria essa garantia de que aquela denúncia seria analisada de forma imparcial, de forma criteriosa, né? Se essa denúncia de fato seria levada a sério e investigada da forma como deveria ser, sem que essa notícia chegasse ao conhecimento do assediador. Particularmente falando, eu tive uma experiência profissional, onde eu trabalhei em um local que tinha um canal de denúncias ético que era extremamente mal administrado. E as pessoas que realizavam as denúncias ali, elas eram desligadas. E o assediador continuava trabalhando na empresa e assediando outras pessoas. A denúncia sequer era apurada para verificar o teor da veracidade, coisas do tipo. E quase que de imediato, eles prosseguiam com o desligamento da pessoa que fez a denúncia e não do assediador. E isso foi usado, inclusive, como uma ferramenta daquelas pessoas que queriam se desligar da empresa por algum motivo, tinham arrumado uma outra oportunidade, queriam sair com as verbas rescisórias integrais. Elas faziam as denúncias no canal de ética da empresa, e isso sequer era apurado, como eu mencionei, e a pessoa que denunciou era mandada embora,
E aí, com isso, ela alcançava o objetivo dela, né? Que era ser feito o seu desligamento sem justa causa, né? Então, assim, o intuito do canal de denúncia ética, ele era totalmente desvirtuado nesse lugar. E as pessoas começavam a usar ele como uma ferramenta para ser desligado, ao invés de usar como uma ferramenta para levar a conhecimento notório uma denúncia realizada, né? Atitudes como essas faz com que a vítima perca totalmente a sua confiança nos canais de denúncia e também nos seus gestores, né? Porque, em que pese muitas vezes o assédio seja de uma forma vertical, da parte superior hierárquica para com o colaborador, muitas vezes pode acontecer de uma forma horizontal, né? De um colaborador para outro. E eu, na qualidade de tecnicamente assediada, não teria confiança de chegar no meu gestor e mencionar sobre isso com medo de uma certa retaliação, né? Ainda mais sabendo de um canal de denúncias que é mal administrado nesse sentido. Obviamente, entraria ali de novo a questão do medo da represália que nós conversamos ainda há pouco, né? E além disso, o receio da vítima de realizar uma denúncia é tão grande, e não só por isso, não só por medo de retaliação de ser mandada embora, mas também por uma questão de ser mal vista, ser vista como uma pessoa problemática, encrenqueira, pessoa que causa problemas, né, causando um rebaixamento ali da sua reputação profissional e prejudicando ela em novas oportunidades de trabalho, eventualmente, né, a depender da proporção ali que aquela denúncia tome, né. No exemplo, por exemplo, que eu mencionei há pouco, sobre o lugar que eu trabalhei, diversas denúncias eram levadas ao conhecimento do assediador. Então, a pessoa perdia totalmente a confiança, porque se eu trabalho com uma pessoa que está praticando um determinado assédio moral sexual e eu iria fazer essa denúncia, a apuração, quando ela era feita, era mal administrada. E eles levavam a conhecimento do gestor que estava praticando esse assédio que eu havia feito essa denúncia. Então, ele usava ali de todas as artimanhas possíveis dele, principalmente para ocupar um cargo de gestão, para dificultar a vida profissional daquela pessoa, daquela vítima, né? No intuito ali de se vingar, tecnicamente, pela denúncia que foi realizada, né? Praticando ainda mais um novo assédio moral. Então, ele foi denunciado por um assédio, na intenção dele se vingar daquela denúncia, ele pratica mais assédio ainda. E aí a vítima, novamente, perde total a confiança, que já não era muito grande, novamente num canal de denúncias que não é bem administrado, né? E, por exemplo, digamos nesse exemplo que eu acabei de mencionar com vocês, se essa pessoa, de fato, sai da empresa e precisa de uma carta de recomendação, ela vai ter que pedir para o antigo gestor, que era o assediador dela, que certamente não vai recomendá-la para uma nova oportunidade de trabalho. E aí entra o medo de represália novamente. Não só ali naquele local, mas em outros no futuro, né? Eu tive um processo particular de uma grande amiga minha que sofreu um assédio sexual por muitos e muitos anos no ambiente de trabalho dela. Ela passou por diversos problemas psicológicos, ela tentou tirar a própria vida por inúmeras vezes, tudo em decorrência do assédio que ela sofreu. Quando ela saiu da empresa, ela ficou submetida a uma série de medicamentos controlados por muitos e muitos anos, e com receio de conseguir novas oportunidades de trabalho, justamente em razão dessa sua condição psicológica ali fragilizada, né? E por medo também de encontrar o mesmo cenário assediador da outra empresa numa nova oportunidade, né? Mas ainda assim, com muito custo, ela resolveu ingressar na Justiça do Trabalho, visando aí uma indenização por danos morais por tudo que ela passou. Na defesa da empresa, foi inserido teses de total descrédito às alegações dela, aos problemas psicológicos que ela tinha. Ela foi vista como uma pessoa problemática e desprovida de credibilidade. Essas foram as palavras usadas dentro do processo pela empresa. E, infelizmente, a ação foi julgada improcedente, porque ela não conseguiu convocar as testemunhas necessárias para prestar depoimento na audiência. A testemunha estava em Lins, lugar incerto e não sabido, e por isso ela não conseguiu localizar a testemunha que tinha conhecimento dos fatos, e esse foi um case de insucesso, né, que nós podemos citar aqui hoje. Mas serve para a gente conseguir pensar e refletir um pouco sobre como o assédio, seja ele moral, seja ele sexual, pode gerar uma repercussão tremenda na vida de uma pessoa. E ele pode ser extremamente cruel, né? Então, vamos entrar aqui um pouquinho na questão do canal de denúncias. É um item que dificulta muito a realização de denúncias quando ele não existe dentro de uma empresa, né? Então, ele é extremamente importante. As empresas precisam estar munidas desse tipo de canal de ética, conduzir de uma forma correta, com confiabilidade,
de forma anônima e segura, caso as pessoas queiram realizar esse tipo de denúncia de forma anônima, elas tenham essa opção. Justamente para prevenir eventuais represálias, né, e incentivar também a vítima a efetuar essa denúncia, porque quem passa por um assédio, obviamente, ela não quer passar, ela quer acessar aquilo a todo custo. Então, se você tem um canal de denúncias bem administrado, confidencial, que você consiga fazer essa denúncia, até mesmo através de um celular, por exemplo, nós vivemos hoje numa era digital, tem que ser um canal que tenha fácil acesso, com telefone, e-mail, ou até mesmo posters espalhados pela empresa. Tem que ser divulgado, informado, para todos os colaboradores, sem distinção. E hoje, vivendo ainda numa era digital, por que não criar um aplicativo, né, que a pessoa consiga ali denunciar, sofrer alguma questão, vou denunciar pelo meu celular, ninguém fica sabendo, de uma forma anônima, totalmente segura. Por que não, né? Talvez esteja na hora das empresas começarem a pensar nesse cenário, porque de fato ajuda muito o empregado que está sofrendo ali aquele assédio, né? E até mesmo informar no ato da admissão de novos empregados. Não é porque eu estou admitindo uma pessoa que ela eventualmente não pode ser assediada. Isso pode acontecer com qualquer um. Ninguém está livre de sofrer nenhum tipo de assédio, seja ele moral ou sexual. Então, por que não avisar as pessoas que estão chegando na empresa que existe um canal de denúncia, que é algo muito bem divulgado pela empresa, que é de fácil acesso, que é confidencial. Isso faz com que a pessoa nova ali, o novo admitido que está ingressando na empresa, ele fique até mais seguro de trabalhar, fala, nossa, eu estou ingressando numa empresa que tem uma preocupação com o funcionário. E isso é muito importante nos dias de hoje, né? E além disso, determinar políticas claras, com os procedimentos sucessivos, o que vai acontecer depois que eu faço essa denúncia, qual que é o próximo passo, o que eu faço a partir daqui. E também uma investigação de uma forma totalmente imparcial e justa, porque não é porque o gerente do exemplo, tá? Um gerente do jurídico foi denunciado que eu vou não investigar o que aconteceu, que eu vou engavetar aquela denúncia. Às vezes ele pode ser uma ótima pessoa no trabalho, mas ele está cometendo atos de assédio, isso precisa ser investigado. Então, de uma forma imparcial e totalmente justa e anônima, para garantir justamente que a pessoa seja incentivada a fazer as denúncias e que esse tipo de comportamento seja repelido a todo custo dentro da empresa. E não somente isso, mas também a questão da proteção do empregado, né? Que as denúncias efetuadas, elas sejam informadas ali o propósito daquele canal de denúncia, para que ele serve, qual que vai ser o procedimento que vai ser adotado, justamente visando a proteção das questões da represália que nós conversamos há pouco, né? E além de tudo isso também, estar em conformidade com as legislações que protegem os dados pessoais. Hoje em dia nós estamos aí submetidos à questão da LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Não é porque uma pessoa cometeu assédio que ela tem que ter os dados dela divulgados para todos os colaboradores da empresa, muito menos uma pessoa que fez uma denúncia de que sofreu assédio, ela precisa ter os dados dela divulgados. Não, muito pelo contrário, isso tem que ser protegido, tem que ser privado, né, tem que ser apurado de uma forma correta, né. E também a comunicação, né, você ali dá um retorno, dá uma resposta para aquele colaborador que fez a denúncia, que confiou na empresa para denunciar aquele tipo de assédio, dar uma resposta a ele, olha, estamos investigando, qual é o status que está aquela denúncia, para mostrar para ele que a empresa de fato se preocupa e que o canal de denúncias ele não serve só como enfeite ali, que ele está ali de fato para ser administrado e para ser devidamente organizado, né? E se os procedimentos corretos forem seguidos em relação ao canal de denúncias, pode garantir uma confiança muito maior da vítima na empresa e de que aquela atitude de assédio será devidamente apurada e punida, claro, se for apurada a veracidade, a procedência, né? Garantindo também uma investigação imparcial, como eu comentei com vocês, e evitando principalmente o ingresso de novas ações trabalhistas com tema indenizatório, que essa é uma grande preocupação do empregador hoje em dia, né? Como a Helene comentou no início da nossa apresentação, esses dados são dados de 2022, né? E são dados extremamente alarmantes, pois a Justiça do Trabalho recebe 6.000 ações por mês com tema de assédio moral, tá? Aqui é só o moral, tá? O sexual nós vamos falar mais adiante. E considerando 6.000 ações por mês, nós temos aí 77.000 ações trabalhistas com esse tema por ano, sendo que 673 mil ações estão concentradas apenas no Tribunal de São Paulo. E não é São Paulo inteira, tá? É somente a segunda região, que o Tribunal do Trabalho é dividido em 2.
E esta região, a segunda região, ela pega somente uma parte de São Paulo. Então, nós não estamos falando nem de metade de São Paulo, que está concentrando 23.673 mil processos só com o tema de danos morais na Justiça do Trabalho. Então, isso é muito alarmante, tá? A diferença do assédio sexual é que ele recebe basicamente 4 mil processos por ano, sendo que são, na soma, né, básica, daria 378 ações por mês. Por que que o assédio sexual ele não é tão denunciado quanto o assédio moral? Porque talvez a gente entre naquela questão que eu comentei lá no comecinho com vocês, que é um tabu, que é uma complexidade muito grande, é um tema de difícil trato, é um tema que traz muita revivência daquela pessoa que sofreu tudo aquilo na empresa, ela vai ter que revivenciar tudo que ela já viveu dentro do processo, ela vai ter que prestar depoimento, vai ter que colher testemunhas. Então, talvez, muitas das pessoas que sofram esse tipo de assédio, elas não queiram reviver isso, elas queiram esquecer. Por isso que elas acabam não entrando com esse tipo de processo, né? Então, o nosso número maior aqui seria de assédio moral mesmo. Esses números, eles poderiam ser evitados, mas talvez não evitados, mas sim mitigados, né? De uma forma brusca, se você tivesse um canal de denúncias éticas eficaz, né? Bem administrado e colocado em prática de forma correta, como nós mencionamos agora há pouco aqui na nossa apresentação. E aí que entra a importância também dos treinamentos, né? Se faz necessário ali instruir os colaboradores que já existem na empresa com aqueles que também estão entrando, claro, com certeza, mas prioridades daqueles que já estão ali dentro e também os cargos de gestão, porque hoje em dia os cargos de gestão são os maiores assediadores que nós temos, né, na Justiça do Trabalho, são os mais apontados aí como superiores hierárquicos, né, coordenadores, gerentes, supervisores e afins, né. Mas se faz importante aí esses treinamentos sobre os temas que nós estamos tratando aqui, claro, também, e acerca dessas condutas praticadas no dia a dia, que às vezes a pessoa nem percebe que está praticando um assédio moral, mas está, né, como nós mencionamos lá no início. A realização desses treinamentos visa também o acolhimento e a proteção do empregado, caso exista alguma denúncia ali de situação de assédio, seja ele de forma horizontal ou até de forma vertical, como eu tinha comentado com vocês, né? Então, a intenção do treinamento aqui seria propagar também uma cultura organizacional de repúdio a esse tipo de assédio e também de respeito mútuo e empatia, porque de nada adianta você treinar seus funcionários, os novos, pelo menos, e você continuar mantendo pessoas ali que não fazem parte da sua nova cultura organizacional, que não querem repelir assédio, muito pelo contrário, que eles praticam todos os dias ali assédio, e que as informações que eles escutam no treinamento, muitas vezes, são levadas em desconsideração por parte deles. Então, é importante fazer essa averiguação dentro do seu quadro de empregados, para ver se estão todos enquadrados nessa política de cultura organizacional, de respeito, de empatia com o próximo. Porque senão de nada adianta você treinar e continuar insistindo nos mesmos erros. Basicamente isso. É importante a gente conduzir essas investigações das denúncias de uma forma completa e imparcial, né, visando responsabilizar ali os assediadores, os agressores pelos seus comportamentos, se procedentes as denúncias, claro. Nós tivemos um caso aqui recente no escritório GG de um cliente que recebeu um processo trabalhista com acusações de assédio. E na investigação, né, nós advogados precisamos fazer uma investigação, uma série de entrevistas com as pessoas que estão citadas nos processos, para verificar se essas questões que foram levantadas no processo de fato é verídica, até para a gente saber linha de defesa, ser seguido e tudo mais. E quando nós fomos fazer essa apuração, a gente deu a oportunidade do acusado conversar conosco, para ver se de fato era isso que tinha acontecido ou não. E nessa oportunidade, ele mostrou diversas mensagens de WhatsApp, onde ele conversava com a reclamante, né, que era a pessoa que tinha entrado com o processo, e, de fato, eles tiveram ali um apego efetivo, algo amoroso, fora do ambiente de trabalho, mas foi totalmente consensual, de uma forma 100% consensual. E dentro do processo, essa moça tentou desmistificar isso, dizendo que sofreu um assédio e que por isso queria indenização. Esse é um case de sucesso que a gente pode comentar aqui, porque foi importante conduzir essas investigações de forma imparcial. Por que eu falo imparcial? Porque nós não éramos de dentro da empresa, nós fomos contratados para atuar nesse processo, justamente para deter esse caráter imparcial da situação, né? De trazer as pessoas que estavam envolvidas no processo para conversar, sem envolvimento emocional, sem conhecer ninguém de dentro da empresa. Conversamos com
possível assediador, né, o alegado assediador ali, e verificamos que era uma questão 100% consensual. Então, ali a gente já teve uma noção, mais ou menos, da linha de defesa que nós íamos seguir, tanto em processo quanto em audiência, né? Então, tá, uma das importâncias da apuração ser imparcial, a gente pode destacar nesse tema. E as medidas disciplinares que podem ser aplicadas nesses casos são as medidas comuns, tá? De um contrato de trabalho comum, como advertência, suspensão e até rescisão do contrato por justa causa. Sendo que a gente faz sempre um alerta para todas as empresas que, havendo rescisão do contrato por justa causa, em razão de assédios praticados, que esses sejam devidamente apurados, claro, como nós estamos mencionando, mas também que as provas sejam arquivadas, justamente para avisar ali um portfólio, arquivar um portfólio daquela pessoa, para, se ela eventualmente entrar com processo na Justiça do Trabalho, desmistificando ali alguma coisa que aconteceu, tentando alegar alguma inverdade, a gente tem ali algumas provas para corroborar ali com a tese de defesa e esclarecer para o juiz que os fatos que eles estão alegando no processo não é aquilo que de fato aconteceu, não é a realidade vivenciada dentro da empresa, né? Então, daí a importância de você ter um portfólio arquivado de cada funcionário, ainda mais em demissão por justa causa, tá? Já nos encaminhamos aqui para o final, em relação ao apoio das vítimas, né? O acolhimento emocional de uma pessoa que foi assediada, ela tem esse poder, né, de amparar a pessoa em um momento frágil, de ofertar-lhe um suporte psicológico, às vezes, muitas vezes profissional, né, custeado, às vezes, pela empresa. Tem muitas empresas que têm parceria com clínicas, convênios e afins, né? Então, tá aí a importância desse acolhimento, dessa oferta ao colaborador que foi exposto a uma situação de assédio, seja ele moral ou sexual, né? E também é importante que a empresa, além de ofertar esse acolhimento, esse suporte, oferte também situações de proteção para essa vítima, né? Sempre que possível. Como, por exemplo, a transferência daquele colaborador de setor ou de unidade, seja a transferência dele próprio, da pessoa, da vítima, ou seja a transferência do assediador, enfim, sempre que for possível verificar essas questões, né? Para ver se é aplicável ou não, mas é uma forma também de proteção àquela vítima, de acolhimento àquela vítima e proteção à sua integridade também, né? Porque de nada adianta você fazer uma denúncia e você seguir trabalhando com aquele assediador, porque os fatos não vão se combinar, né? E a gente teve um caso aqui no escritório também, muito similar, recentemente. O que aconteceu exatamente, né? Nós recebemos uma ligação do departamento de RH, de um cliente que já é um cliente aqui do escritório já tem um tempo, e ele era líder de RH na ligação, e ela mencionou conosco que uma moça foi assediada sexualmente numa das dependências ali da empresa. E essa moça chegou para ela chorando, muito nervosa, desesperada. Ela fez esse acolhimento, ofereceu suporte psicológico e foi, de fato, ali investigar se aquilo tinha acontecido ou não. E nessa investigação do RH foi apurado que sim, que aconteceu, mas ela não tinha provas ali, não tinha câmeras, não tinha testemunhas oculares que viram de fato o que aconteceu. Os depoimentos eram muito controversos, mas, de toda forma, eles optaram pelo desligamento da pessoa que fez o assédio, mas não por justa causa, justamente porque não tinham as provas necessárias para aplicar a justa causa. Eles rescindiram o contrato dessa pessoa sem justa causa, pelas vias comuns, e a moça denunciante continuou trabalhando e o assediador foi desligado. E ontem nós tivemos uma reunião presencial lá, e essa líder do RH veio mostrar para a gente quem que era aquela moça, né, que tinha feito a denúncia, e ela mencionou uma alteração no comportamento dela. Porque na empresa eles usam uma camiseta, um uniforme, que é uma camiseta tamanho único, que é extremamente larga e grande, justamente para caber em todos os corpos, né? Para não ficar fora do padrão também. E essa moça sempre estilizava as roupas dela. Amarrava, cortava manga, enfim, estilizava de alguma forma para ficar mais com o jeitinho dela. E isso não era uma penalidade para a empresa, não era problema algum para a empresa fazer isso, desde que a pessoa usasse uniforme. E depois que ela sofreu esse assédio, as pessoas notaram que ela parou de fazer essa estilização no uniforme dela. Que ela simplesmente estava usando camiseta larga, não estava se arrumando mais. Ninguém chegou para ela para perguntar se de fato foi por conta do assédio, mas tudo indica que sim, que a alteração do comportamento dela, da forma como ela se portava dentro da empresa, como ela se vestia, interferiu muito nessa questão após o assédio, né? Então, mais um tema aí de reflexão, até
sobre o ponto que eu mencionei lá em cima, sobre as dúvidas que a pessoa fica sobre si próprio, né? De tanto estigma que isso causa na sociedade. Bom, para a gente poder finalizar, então, gente, o fato é que... Deixa eu até passar o slide. O assédio, ele precisa ser repelido, tá? Seja ele moral ou sexual, ele transforma uma pessoa assediada em alguém impotente, humilhado. Ele causa um rebaixamento de moral muito grande daquela pessoa e com uma dor íntima sem tamanho. A moral, seja ela avaliada na justiça do trabalho, ou qualquer tipo de outra justiça, ou até mesmo na nossa sociedade, ela é muito relativa. O que atinge a minha moral nem sempre é o que atinge a sua moral. Mas ainda assim, todos nós temos um conceito de moral íntimo em cada um de nós. E o assédio, seja ele de qualquer cenário, ele causa essa dor muito grande. Ele pega a pessoa no íntimo e ele maltrata o psicológico daquela pessoa por muito e muito tempo, como foi o caso daquela minha amiga que eu mencionei com vocês. E ele não se trata de um problema individual, tá, gente? Ele é um problema de uma estrutura empresarial, que, em razão das situações, pode perder, sim, funcionários talentosos pelo simples fato de ter sido submetido a uma gestão abusiva e tóxica, como já aconteceu comigo em outras oportunidades de trabalho. Então, a pessoa ela não vai se submeter a determinadas situações de assédio pelo simples fato de querer se manter no emprego. Ela vai procurar outro trabalho, vai sair daquela empresa e provavelmente no futuro vai entrar com uma ação trabalhista. Então, é um alerta também. A importância de você instruir a empresa acerca da importância desse combate do assédio, de propagar uma cultura organizacional de respeito, como eu comentei, de orientar os colaboradores, disponibilizar uma forma eficaz e prática de denúncia, faz com que a empresa consiga administrar essa situação de desconforto que é causada pelo assédio. Porque é uma situação de desconforto, seja para a empresa, seja para a pessoa que está assediada, claro. Mas, ao mesmo tempo, ela retém talentos e mantém uma boa imagem perante a sociedade, né? Então, e além de mais, acho que é o ponto mais importante de tudo, que é a maior preocupação dos empresários hoje em dia também, é a mitigação do ingresso de novas ações trabalhistas com esse tema. Lembra que eu comentei que 6 mil ações por mês são recebidas pela Justiça do Trabalho só com esse tema? Então, assim, é um tema que vai gerar muita polêmica, isso dentro da empresa, nos corredores, quanto um custo também para o empresário, né? Que vai ali ter que despender valores para pagar advogado, para pagar contingência trabalhista, custos de processo, perícias, porque muitas vezes a pessoa fica doente, tem que ser submetida a uma perícia médica. Então, assim, uma série de custos que podem ser evitados se você tomar algumas medidas que visem repelir esse tipo de situação dentro do seu negócio, né? Então, assim, tudo que eu falei aqui, eu acho que, enquanto eu falava, alguns de vocês devem ter se lembrado de alguma situação que viveu ou que algum amigo viveu, principalmente os advogados que estão assistindo, devem se lembrar de alguma situação que algum colega veio perguntar o que eu faço, qual que é o meu posicionamento, eu entro com o processo, eu não entro, enfim, um tipo de consultoria, ou até mesmo já passou por alguma situação assim nesse cenário de assédio. Esse é um ambiente seguro, abram o microfone, falem comigo, mandem mensagem, mandem comentários aí, quem está assistindo pelo YouTube. Nós vamos responder o máximo possível aqui de perguntas, mas sintam-se à vontade, porque como é um tema que gera muita repercussão, a gente pode até usar esses finaizinhos aqui de minutos aqui da nossa apresentação para conversar um pouco sobre o tema, porque de fato é um tema que gera muita polêmica e com certeza alguém já passou por isso, alguém que está aqui nos assistindo hoje já passou por isso, como é, inclusive, o meu caso, que eu comentei de várias oportunidades aqui com vocês. Então é isso, muito obrigada ao escritório, Alexandre, Ronaldo, Daniele, Dani, pelo apoio, pelo espaço de fala, fico à disposição para o que vocês precisarem. E é isso, gente, muito obrigada. Oi, Bia, você está me ouvindo? Sim. Está me ouvindo bem? Ai, que bom. Sim. Eu vou esperar um pouquinho aqui, ver se as pessoas querem comentar, mas gostei muito de tudo que você falou e eu acho muito importante a gente falar sobre a questão do assédio, nessa perspectiva que você trouxe, né, de como as pessoas elas são afetadas individualmente por isso, né, porque às vezes esse assunto ele acaba ficando muito centrado na questão das ações, né, trabalhistas, desse passivo trabalhista, e de modo muito generalizado, né? E a verdade é que o assédio, ele
causa impactos bastante negativos nas pessoas, né, que sofrem esse tipo de violência. A gente vê casos de depressão, pessoas que se desligam, né, da empresa, depois têm dificuldade de ingressar em outros lugares, justamente pelo medo, né, de sofrer novamente esse tipo de violência. Então, é muito importante a gente falar isso, principalmente dessa perspectiva do indivíduo, né? Aqui nos comentários, algumas pessoas estão agradecendo pela apresentação, disseram que gostaram muito da sua fala. E eu queria comentar também sobre a GG Plural, né, que é justamente a vertical do Gaio Fato e Galvão, pensada para prever para prevenir esse tipo de situação nas empresas, né? Hoje a gente conta, inclusive, com treinamentos de assédio moral e sexual, justamente para educar as pessoas sobre esse assunto tão necessário, né? E a gente vê que se por um lado existe uma conscientização, ainda existe também, por outro lado, um número enorme, como a gente viu no número de ações, né, que entram todos os anos, todos os meses, aliás, né, para a Justiça do Trabalho. Deixa eu ver aqui os comentários que a gente tem e eu vou te falando se a gente tiver alguma pergunta. Vou exibir aqui para você ir acompanhando com a gente. A Bárbara Schwartz falou, nossa, tão importante a gente refletir sobre isso. Obrigada à empresa por ajudar a identificar essas ações, a conscientizar possíveis agressores e estarem sempre prontos a atender nossa demanda. Aqui o Davi falou muito bom. Obrigada pela apresentação. A Bárbara, ela é empresária de uma escola, inclusive. E quando ela foi abrir o CNPJ dela, uma das grandes preocupações dela era isso. As atitudes que ela tinha com os colaboradores, com os estagiários, ela sempre questionava, pedia auxílio jurídico. E, assim, é um exemplo de empresa também que tem que estar preocupada, né? Por mais que seja uma empresa pequena ali, é uma escola, não tem uma proporção de uma New Era, por exemplo, um cliente grande, uma NBA, mas com certeza tem que ter uma preocupação, né? Como gestor, ainda mais como dono do negócio, tem que ter uma preocupação, com certeza. Deixa eu ver aqui, ótima apresentação. Nós temos uma pergunta da Letícia. Como que funciona o processo de apuração da denúncia? É obrigatório apurar os fatos? Meu padrasto já me contou uma história de um amigo dele que foi denunciado por uma ex-namorada só para ferrar ele. Sempre tem, né? É como eu mencionei o caso da ex-colaboradora que ingressou com uma ação e quando a gente foi apurar, se viu que era um fato 100% consensual, né? Então, assim, às vezes as pessoas entram com o processo na Justiça do Trabalho visando apenas indenização civil, né? Visando ganhar um dinheiro ali tecnicamente fácil, né? Porque eles acham que é um dinheiro fácil. Mas nessa questão, Letícia, da ex-namorada, eu acho que seria mais uma questão penal, né? Eu acho que foi uma questão voltada ao direito penal. Em relação à apuração da denúncia, se você tem um canal de denúncias éticas dentro da empresa, o ideal é que seja feito por um departamento de compliance, um departamento jurídico, um departamento de RH, enfim, ou até mesmo uma comissão, né, que é formada por um integrante de cada departamento que é voltado à legislação. Então, você tem um integrante ali de compliance, um integrante de RH, um integrante do jurídico, e até mesmo, às vezes, um advogado de fora, de um escritório terceirizado, que auxilia ali nesse tipo de demanda, né? Então, ali essa apuração, ela pode ser feita através de entrevistas com colaboradores, com as pessoas que trabalham com aquele funcionário que foi acusado como assediador, mas sempre tomando cuidado para que essa denúncia não chegue aos ouvidos, né, ali tecnicamente não chegue ao conhecimento daquele funcionário que foi acusado como assediador, porque senão ele vai usar de todas as artimanhas possíveis, se de fato ele está cometendo um assédio, ele vai usar de todos os seus poderes ali de gestão para tentar se vingar ali da vítima, né? De uma forma que não deveria. Ele vai praticar cada vez mais assédio. Talvez até forçando um pedido de demissão, talvez, para que não pague as verbas rescisórias integrais, por exemplo. Existe. É bem, bem comum, inclusive. Legal. Beatriz, vamos ver se a gente tem mais alguma pergunta, mas eu queria te perguntar o seguinte, como a gente poderia fazer um canal de denúncias efetivo, né? Ou seja, quais pessoas da empresa a gente poderia confiar esse espaço, né, de lugar seguro? Isso é algo que costuma ser feito pelo RH, por outra área, a gente precisa ter uma área fora, né, uma pessoa talvez isenta ali.
para poder receber essas denúncias? Como que isso funciona? Está me ouvindo? Tá me ouvindo, Eleni? Eu tô te ouvindo sim. Ai, voltou, perdão. Voltou? Foi falha na internet. Eu escutei a sua pergunta, tá deu para ouvir. Deu para ouvir. O ideal, nesses casos, o ideal seria que fosse montado uma comissão, como eu mencionei, uma comissão de pessoas que foquem em apurar esse tipo de denúncia. Geralmente, tem algumas empresas que focam em um canal de compliance, né, que é um departamento específico, muitas vezes vinculado a uma gestão jurídica ali, ou também você pode contratar um departamento de compliance externo, né, uma empresa externa que oferte, às vezes, muitas vezes até o software, né, a plataforma onde você acessa e faz a denúncia online, o aplicativo para você denunciar, ou você pode contratar apenas a administração desse canal por fora, você próprio cria o seu software, ou você compra um software de alguma outra empresa que comercialize isso de uma forma tecnológica no mercado, e você pede apenas para que uma empresa terceirizada faça essa administração, que é o caso da TMF Group, por exemplo, é uma empresa que foca, eu sei que eles têm outros tipos de serviços, mas o foco deles também é essa administração de canais de denúncia. Então, quando alguém faz uma denúncia, ela cai nesse sistema da empresa, ela não vai para nenhum departamento de RH, nem jurídico, nem nada. Ele vai diretamente para a comissão de pessoas do jurídico e do compliance da TMF, que é uma empresa terceirizada de fora daquela empresa que está sofrendo a denúncia. E aí a TMF vai apurar se aquilo de fato aconteceu, vai entrar em contato com os responsáveis, esclarecendo que recebeu uma denúncia e precisa fazer uma auditoria lá dentro da empresa, conversar com os empregados e tudo. Então, é uma válvula de fuga. Se você, empresa, não quer se envolver neste ponto de apurar as denúncias para não se envolver até mesmo de uma forma emocional, para ter esse caráter imparcial, o ideal é que você terceirize isso e passe para uma outra empresa, que aí vai ser totalmente imparcial, como foi o nosso caso, que nós fizemos a apuração daquele cliente, onde foi constatado que a situação era 100% consensual. É uma ideia também. Entendi. A Letícia fez mais uma pergunta, mas não é obrigatório, então, que toda empresa tenha essa área específica, esse canal de denúncia, certo? Não é obrigatório. Devia ser, né? A gente está falando tanto da importância dele, deveria ser, mas infelizmente não é. Deixa eu ver se temos mais alguma coisa. Aqui, a ABS Serviços Educacionais, obrigada pela oportunidade. Esse assunto está na pauta de treinamento da minha equipe essa semana. Muito importante treinar as pessoas sobre esse assunto, né? Ótimo. E ele ainda mencionou, né? A agressão contra a mulher estão em pauta. Ótimo. Ótimo tema. Exato. Bia, por enquanto é isso. Mas, se surgirem dúvidas posteriores, vocês podem comentar na live que vai ficar disponível no YouTube e a gente pode responder para vocês depois por e-mail ou por outro canal que vocês disponibilizarem. E eu acho que é isso. Falamos bastante sobre assédio, acho que você trouxe uma série de informações bem importantes, fez um resumo bem importante sobre os principais aspectos desse assunto. Então, eu quero te agradecer pela participação no Café Plural desse mês e dizer a todos que, se quiserem comentar ou deixar alguma pergunta, usem os comentários do YouTube e a gente se vê, então, no mês que vem. Tá bom? Até Obrigada, mais. Eleni. Obrigada, pessoal, pela atenção. E é isso, estamos à disposição. Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima.